trazendo preocupação, eu para o senhor e para os demais integrantes da direção, com o futebol que o Grêmio vem jogando, é possível ganhar a Copa do Brasil? Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha. Olha, Eduardo, o Grêmio fez um primeiro tempo hoje razoável para bom e saímos com uma vitória no primeiro tempo, um jogo muito equilibrado, muito difícil, mas conseguimos performar. Realmente não fizemos um bom segundo tempo, a nossa equipe decaiu muito e tecnicamente as razões aqui já foram muito bem expostas pelo Renato Portaluppi na sua entrevista, mas é claro que como dirigente responsável pelo futebol do Grêmio, com os meus parceiros de diretoria, o Celson e o Cláudio, mas não só eles, o presidente do clube e o conselho de administração, nós nesse momento estamos alertas. Não há outra maneira que não seja o de ficarmos atentos, né, e emprestar nesse momento todo o foco, nossa concentração, porque nós temos consciência do trabalho interno que vem sendo realizado pela comissão técnica. Então, nós precisamos, no decorrer dessa semana, estabelecermos um processo de avaliação. O Renato deixou muito claro que o trabalho vai ser melhorado. Ele tem consciência das dificuldades, das adversidades, né, ou dos próprios erros que a equipe vem cometendo, mas a gente também tem assim, a consciência que é um momento que nós, dirigentes, precisamos emprestar à comissão técnica, ao grupo de atletas, tranquilidade, serenidade, lealdade nas cobranças, até porque as finais da Copa do Brasil nós veremos um outro ambiente, uma outra mentalidade, uma outra capacidade de mobilização e, como ele deixou muito claro aqui, o Grêmio será um Grêmio muito diferente, muito compenetrado, muito focado e, claro, nós vamos enfrentar um grande adversário que é a Sociedade Esportiva Palmeiras, mas nós vamos, como eu tenho afirmado, despender todos os esforços, fazer tudo o que for possível e as próprias finais, por ela si própria, ela traz uma condição toda especial de uma mobilização que será total e um foco absoluto no sentido de nós fazermos todo o esforço possível para obtermos esse hexacampeonato. Doutor Paulo, agora há pouco o Renato perguntado sobre a situação de renovação com o Grêmio, de permanência ou da possibilidade do interesse do Atlético Mineiro. Ele falou em investimento, né, em capacidade de investimento para que o Grêmio siga brigando e conquistando os títulos que tem conquistado. É possível afirmar que para a próxima temporada, em o Renato permanecendo, ele vai ser contemplado com um investimento maior financeiro por parte do clube nesse objetivo de conquistar ainda mais títulos? Marinho Saldanha, Site UOL. Olha, o nosso objetivo nesse momento, e eu tenho sido repetitivo nisso, é estarmos absolutamente focados nos 2 jogos que nós temos ainda pelo Campeonato Brasileiro e que pode ainda nos remeter para uma classificação direta ou mesmo indireta para a Libertadores da América e nos 2 jogos das finais. Encerrada a temporada, o próprio Renato disse aqui, e é uma forma de conduta dele, ele quer sentar com o presidente para ter essa conversa e essa decisão da sua permanência ou não. Nós já expressamos o nosso ponto de vista a respeito. E, definido isso, certamente a presidência do clube, com a vice-presidência de futebol e com o seu conselho de administração, como é uma praxe no clube, vai estabelecer os parâmetros, né, das carências necessárias, né, das contratações pontuais que nós precisaremos fazer. Certamente também avaliaremos o outro quadro, que é de uma análise, né, que nós não vamos discuti-la nesse momento, mas tudo isso será feito após o encerramento da campanha. E o Grêmio, né, também é preciso dizer que o Grêmio é um clube hoje muito consolidado,
muito sólido, muito equilibrado, com os pés no chão, e os investimentos serão feitos de acordo com as necessidades e com a realidade econômica e financeira do clube. Paulo Luz, boa noite. Nas conversas que o senhor tem com a comissão técnica, quais seriam ou quais são as explicações para o desempenho do Grêmio nos últimos 10 jogos, apenas 2 vitórias, e o Grêmio está há bastante tempo só jogando pelo Campeonato Brasileiro? E eu gostaria que o senhor atualizasse também a questão do PP. O que o senhor pode falar para a gente? É o Bruno Ravazoli, da Rádio Guaíba. Bruno, eu vou começar pelo PP. A situação do PP está praticamente num processo de conclusão. Nós estamos apenas aguardando algumas formalidades, alguns documentos contratuais que precisam serem assinados por todas as partes e, possivelmente, num prazo muito curto, essa transação deverá ser formalmente anunciada. Com referência ao desempenho do clube, principalmente no ano de 21, o Renato se estendeu aqui longamente, né? As conversas que nós temos tido é absolutamente inerente às declarações que ele fez aqui, e nós precisamos agora não apenas fazer uma retrospectiva, mas sim estarmos muito focados no trabalho, e ele deixou muito claro aqui, até dizendo que estava cometendo aqui praticamente uma inconfidência, de que nós voltaremos a trabalhar na terça-feira, pela manhã, e à tarde ele fará uma reunião com todo o grupo. Então, esse é o nosso foco, é de estarmos agora fazendo uma preparação muito cuidadosa, com todas as melhorias, todas as evoluções, todas as necessidades, para realmente ter consciência do porquê que o desempenho não tem sido no patamar do Grêmio, como é um hábito, né, da nossa equipe, sobre o comando da comissão técnica, e nesses anos todos que o Renato está aqui. Então, nós precisamos, nessa hora, e eu entendo o torcedor está extremamente machucado, está extremamente entristecido, porque nós somos um clube acostumado a vitórias, somos um clube, mas também temos que fazer uma análise assim, com os pés muito no chão, né? Eu vou repetir o que eu já disse lá em Curitiba, né? Apenas 2 clubes estão classificados para jogar essa final da Copa do Brasil, e o Grêmio é uma delas. Então, o nosso foco agora é mantermos, sem fazer terra arrasada, um trabalho sério, um trabalho meticuloso, um trabalho responsável, no sentido, e principalmente a vice-presidência de futebol, de dotar todas as condições, de provir todas as necessidades, especialmente amparando e ajudando a comissão técnica, no sentido de se criar o melhor clima de ambiência, de relacionamento, de condições anímicas para esse enfrentamento, porque ele pode realmente ser grande e nos trazer, no final dessa temporada de 2021, tão atípica pelas adversidades que a gente vivenciou, pela pandemia que nós enfrentamos mundialmente, num grande feito e numa grande vitória do Tricolor, conquistando pela 6ª vez a Copa do Brasil. Paulo, tudo bem? Essa questão aí do aditivo do contrato com o Renato, isso já está acertado, né? O vínculo dele acaba dia 28, data da primeira final da Copa do Brasil, e o segundo jogo é dia 7 de março. Se vocês já têm acertado com ele para ajustar essa questão burocrática? Eduardo Moura, do GE. Eduardo, o Renato deixa muito claro, e realmente eles tiveram, quando foram assistir o sorteio da Copa do Brasil, uma conversa muito longa. O presidente e o Renato têm uma relação de muita confiança, de muita lealdade, e esses encaminhamentos certamente já estão acordados, e se tiver alguma necessidade ainda de nós formalizarmos isso, nós faremos isso no prazo adequado e com a agilidade que isso demanda. Pois é, Paulo, e o técnico Renato falou sobre alguns erros infantis na partida de hoje, sobre apagão também na segunda etapa, e o Grêmio tem pouco tempo agora para corrigir isso, e o Renato garantiu um Grêmio diferente nas finais da Copa do Brasil. Tem tempo para corrigir tanta coisa, um Grêmio que venceu um jogo em 9 jogos, que não venceu nenhum time da parte de cima da tabela do Brasileirão,
tem tempo para corrigir, como fazer isso em um período bastante curto, aí, as finais já no final deste mês e início do próximo. Bruno Soares, Rádio Grenal. Olha, Bruno, um plantel, um elenco com a qualificação do Grêmio, ninguém desaprende de jogar. E o Grêmio já deu provas na Libertadores da América, no próprio Campeonato Gaúcho, onde nós tivemos que vencer o nosso co-irmão em alguns clássicos para chegar às finais e conquistar o tricampeonato gaúcho. Nós tivemos um desempenho também de muito boa campanha na Libertadores da América. Nós, mesmo não performando, nos encontramos ainda numa situação que podemos aspirar ainda à classificação para a Libertadores da América de forma direta ou indireta, e estamos no final da Copa do Brasil. Então, esse grupo já deu demonstração da sua capacidade de reação, né? E isso ficou comprovado nas finais com a própria equipe do São Paulo. Então, dá tempo, sim, o trabalho será um trabalho, eu diria assim, quase de uma operação, né? De uma operação visando esses jogos finais da Copa do Brasil, em que os 2 jogos restantes que nós temos com o Atlético do Paraná e com o próprio Bragantino pode servirem de laboratórios de experimento para o Renato constituir aí os trabalhos que ele precisa fazer. E ele falou muito em trabalho, e isso realmente não há outra forma que não seja através de concentração, de foco, de trabalho, de responsabilidade, e sabendo que a disputa da Copa do Brasil decide muitas coisas e tem muitos reflexos, porque é realmente uma conquista que vai trazer para o Grêmio um encerramento de temporada muito especial. Paulo, o senhor deve ter acompanhado a entrevista do técnico Renato, e eu queria uma leitura sua sobre a manifestação do treinador, porque, como o senhor já comentou, ele falou sobre os investimentos, capacidade de investimento, clube que não investe, e deixou muito claro que, na opinião dele, o Grêmio não investiu. Esse discurso do Renato, ele não lhe soou como uma reclamação? O Renato, ele não mandou uma mensagem direta para a direção? Não ficou com esse sentimento, Paulo? Matheus Dávila, Band. Não. O Renato falou que o Grêmio faz investimento com os pés no chão, e que ele até concorda com isso. O que ele disse foi um comparativo com as grandes equipes tipo Atlético Mineiro e Flamengo, cujos investimentos são realmente milionários. Nós fizemos investimentos de acordo com a nossa capacidade econômica e financeira. Foi isso que ele quis expressar. E eu, numa resposta lá atrás, já disse também que, caso haja uma definição, e eu tenho com meus companheiros de direção do futebol entendimento de que, se houver esse interesse, nós entendemos que a comissão técnica deva dar continuidade a esse trabalho, nós vamos, no momento adequado, com a presidência do clube, com a comissão técnica, com a vice-presidente de futebol e com o conselho de administração, que é a última instância do clube, definir qual o grau desses investimentos, considerando-se, né, eventuais carências pontuais, que seja consensada que haja realmente necessidade de transações, de aquisições, de compras, enfim, de investimentos no futebol. O Grêmio é um clube muito grande, muito forte, muito vitorioso, e que sempre se ouve no sentido de fazer aquelas aquisições pontuais, como foi o caso que nós recentemente fizemos dos atletas que nós trouxemos aqui da América do Sul, né? E também vamos assim, né, pessoal, a gente só se recorda, neste momento, realmente, até em nome da derrota, desse sentimento de frustração. Mas nós temos alguns jogadores, e eu vou dar apenas um exemplo, como é o caso do Diego Souza, que hoje é goleador do Campeonato Brasileiro e é o maior artilheiro do Brasil nessa temporada, não é? E que foi um jogador que chegou na temporada de 20 e que nós já renovamos seu contrato até 31 de dezembro de 2021. Muito obrigado e uma boa noite.